estamos nesta quinta-feira com um quadro aqui no Pororocacabana, no Pensamento em Marcha, que é o quadro de entrevistas. Nesta quinta, nós estamos entrevistando a professora Maria de Nazaré Moara, que irá discutir com a gente a participação da mulher negra na literatura. A exemplo de tantos outros setores, como nós fizemos, inclusive, já a entrevista com a vereadora Lívia Duarte sobre a participação da mulher negra na política, a mulher negra ela também participa na literatura brasileira e por isso é fundamental que nós possamos chamar professoras como a Maria de Nazaré Moara para poder tratar aqui com vocês sobre a literatura e a participação da mulher negra na literatura brasileira. Nos acompanhe neste Pensamento em Marcha aqui no canal Pororocacabana. E voltamos a lembrar, se inscreva no canal, clique aí no sininho para que você receba nossas novas postagens. Boa tarde, me chamo Maria de Nazaré Barreto Trindade. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória enquanto escritora, mas especialmente sobre a literatura negra feminina produzida no Brasil. Então eu quero agradecer ao canal Pororocacabana pela entrevista e aos internautas que nos acompanham. Maria Moara. Maria Moara é um nome artístico que remete à década de 2000, quando eu e juntamente com mais de 30 pessoas participávamos de um grupo auto-intitulado Clube do Escritor Paraense. Aquele momento nós já tínhamos um estatuto e procurávamos produzir e pensar sobre a literatura, sobre a poesia, sobre a prosa brasileira e paraense. Fizemos alguns eventos, Café, Conversa e Prosa, que era apoiado pela Amazônia Celular. Uma das pessoas que estava muito envolvida, o coordenadora geral desses eventos era o Carlos Correia, que é escritor. Bom, posteriormente eu busquei então formas de ter essa participação, porque como todo grupo literário, o CEP ele teve uma vida relativamente curta, Durante 2 anos a gente se encontrava e depois cada um seguiu o seu caminho. Então eu busquei fazer um curso de graduação. Fui para graduação em letras, no noturno, porque sou professora municipal, então trabalhava no diurno, e comecei e fiz o curso, Esse curso, ele me deu especialmente uma gama de informações, de conteúdos que me levaram a pensar muito mais sobre a literatura produzida na Amazônia, E aí eu comecei a me perguntar que identidades, que etnias, que grupos eram representados nessa literatura. Então eu fiz um trabalho de conclusão de curso baseado numa personagem extremamente impressiva, que é a Maria Mucuim, do conto A Feiticeira, do Herculano Inglês de Souza. E a partir dela, então, uma tapuia, uma indígena, que vivia no povoado, em Óbidos, e essa personagem mobilizou essa discussão a partir dos estudos culturais, que identidades foram forjadas pela literatura durante todo esse tempo, durante essa trajetória aí. E aí eu também comecei a me interessar especialmente pelas personagens femininas,
Então, depois da Maria Mucuim, eu comecei a ler mais, né, as mulheres, e comecei especialmente a ler a Carolina Maria de Jesus, né? A Carolina Maria de Jesus, na principal obra dela, Quarto de Despejo, eu penso que ela traça ali uma metáfora, né, da opressão, né, sobre os negros nesse país, né, em especial sobre a mulher negra. E por que eu digo isso? Porque a construção da sociedade brasileira, ao meu ver, e aí eu concordo muito com Lélia Gonzalez, ela está pautada em 3 tipos de opressão: a opressão de gênero, a opressão racial, né, e a opressão de classe, né? Então, nós temos hoje um país que tem essa marca muito forte e quando a gente olha para século XXI, a gente vê o quanto esse país estagnou, uma parte dele estagnou nessa ideologia, né? Que para mim era uma ideologia de Estado, foi uma ideologia de Estado, uma ideologia pensada, né? E aí, no período da abolição, no período pós-abolição, os negros não podiam estudar, não podiam frequentar as escolas, né? Posteriormente, então, esses negros foram empurrados, né, para as periferias da cidade, foram ali construíram a sua vida, a sua sociabilidade, né, as suas histórias, os seus sambas, os seus batuques, né, a sua necessidade de sobrevivência. E quando a Carolina de Jesus começa a escrever o seu diário, ela, bom, com certeza naquele momento ela não pensava o quanto ela estava traduzindo esse país, né? Esse país que hoje é um país extremamente racista, né? E um país que reproduz os crimes, né, contra negros e indígenas, né? Então, nós estamos pensando assim em termos de literatura e trazendo um pouco agora como essas mulheres então se posicionaram. Eu falaria um pouco sobre a Maria Firmina. A Maria Firmina dos Reis, ela nasceu 1 ano antes do tão cantado poeta maranhense Gonçalves Dias. Ela nasceu em 1822, né, no ano da independência brasileira, formal administrativa brasileira. Então, a Maria Firmina, o que ela vai fazer? Ela vai construir um romance com protagonistas brancos, né, que Tancredo e Úrsula são brancos, mas com uma voz negra muito forte. A voz da Susana e do Túlio dentro do romance, o Túlio que para mim é um dos principais dentro do romance, ele que vai acompanhar o mocinho, né, o Tancredo o tempo todo, a voz deles aparece. A negra Susana, né, vai relembrando os tempos, né, de quando foi tirada, arrancada, sequestrada da sua terra, né, e todo o sofrimento imposto pelo homem branco no período quando atravessaram o Oceano Atlântico. Portanto, hoje a crítica literária ela retoma isso, né? E para mim a Maria Firmina, o romance Úrsula é sim um romance abolicionista, porque já traz essa voz da autonomia, essa voz própria, essa voz do negro dentro da sua escritura. Então, o que eu penso que é fundamental hoje é o seguinte:
os movimentos negros, os movimentos organizados, as mulheres organizadas, a forma como hoje vão trazendo a lume toda essa obra a partir de sites, a partir de blogs, a partir da produção acadêmica, isso é fundamental. Isso é fundamental para que a gente jogue luz sobre essa produção e para que a gente tenha essa produção estudada nas escolas, nas universidades, né? Então, para mim, isso é fundamental. Eu quero acabar um pouco a entrevista, né, falando um poema que eu escrevi, né? Eu tenho conversado com muita gente, mulheres e homens negros, atravessam a história, banhados em suor, alegria, dores, música e dança. Eu tenho conversado com muita gente. Eles atravessaram o Atlântico, encolhidos, subordinados, açoitados. Suas faces interrogavam o branco. Mas para onde vamos? Quem são vocês? Por que nós? Nenhuma resposta. Apenas o óleo quente sobre seus corpos nus. Eram animais e precisavam ser domesticados. Eu tenho conversado com a nossa história. Interrogo todo dia por que tanto horror sob os céus, como perguntou um dia o poeta. E em 4 séculos permanece, o sol arde na favela. Nas periferias da cidade, Miguel caiu de 30 metros. Carlos não chegou à escola. Havia bala em seu caminho. Sentada à porta da casa, Keila apenas caiu no chão, sangue. Mas ouço o som dos atabaques que vem de São Luís. Ouço a voz firme de Carolinas e Firminas que dizem: não subo nesse palanquim, porque negro não é animal para andarmos em suas costas. E ouço Lélia Gonzalez, dizendo ao branco: quieto, a neguinha vai falar. E ela falou, e Lélia falou. E antes dela, Firmina, Laura Rosa, Carolina de Jesus, Teresa de Benguela, Luísa Marim, Maria Aragão, médica e comunista maranhense, e tantas outras. E depois dela, e com ela, Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo, Alzira Rufino, Sueli Carneiro, Djamila são incontáveis, e Marielle Franco, e Lívia Duarte, Zélia Amador, e Roberta Tavares, e Mana Jose, e Joana Carmen, e Marilu, e Joseline Trindade, tantas, todas, que todos os dias brotam em palavra e lavram em palavra, sementando esperança nessa terra, nesse tempo. Maria Moara. Muito obrigada. Tá? Espero que esse diálogo permaneça e estamos aí. Obrigada. A Carolina de Jesus escrevia, então, Quarto de Despejo. Ela não podia imaginar o quanto ela estava falando, né, dessa realidade no seu diário, né? Diário de uma favelada. Diariamente ela registrava as suas dores, né, as suas relações com as pessoas dali da favela. Bom, aí em 2017, então, eu entrei no doutorado em antropologia social. Disse, bom,
eu vou pesquisar, então, as mulheres negras que escreveram na Amazônia brasileira, né? Eu já tinha tido contato com alguma informação sobre a obra da Maria Firmina, mas as pesquisas e as discussões sobre o trabalho dela ainda eram bem iniciais. Então, eu comecei a pesquisa, né, nos arquivos e busquei informações, porque inicialmente eu pesquisaria Pará, Amazonas e Maranhão, que compõem, juntamente com mais 6 estados, a Amazônia Legal. Mas eu não encontrei, em termos de Pará e de Amazonas, referências que pudessem me dar rastros, pistas de uma presença de mulheres afrodescendentes na literatura desses estados. Então, eu incursionei mais, e busquei mais informações a partir do Maranhão. E continuo pesquisando e tenho observado que, ao longo desses 4 anos, essas temáticas, elas vêm muito sendo colocadas, né, principalmente os professores de Minas Gerais, os professores do próprio Maranhão, os professores do Rio de Janeiro, vêm pesquisando muito dentro dessa linha da temática da literatura negra, né? E aí eu vim desenvolvendo essa pesquisa e já estou numa fase da escrita final da tese, que devo defender até o início do ano que vem, E o que eu quero dizer mais, assim, que eu considero muito importante é que, juntamente com a Maria Firmina, eu trago mais 3 escritoras, né, que em algum momento foram citadas, ou seja, citadas como mulatas, né? Inclusive, tem um recorte de um jornal em que o articulista chama a Mariana Luz de mulata pedante. Então, é outra escritora. Então, eu venho fazendo essa discussão do gênero, né, da questão racial, né, de como essas mulheres, em determinado momento, foram apagadas, né, dos registros, mas elas aparecem sim num pequeno compêndio, numa antologia, num recorte de jornal, né? Então, essa pesquisa que eu venho fazendo, né, que eu tenho intenção de continuar, tá? É isso. Obrigada.